A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Nós estamos em mais uma gravação das lições bíblicas da EBD, baseado nas revistas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Você que é novo por aqui, seja bem-vindo. Convido você a se inscrever no canal, compartilhar, fazer os seus comentários, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai enviar para mais pessoas. Você que é novo por aqui, ainda quero te informar que a nossa gravação ela é 100% amadora. Nós gravamos num ambiente doméstico, onde não há um revestimento acústico. Então, vez ou outra, você vai ouvir aí barulho de carro passando, moto, ônibus, ou vice-versa, mas nenhum tipo de barulho que atrapalhe ou que vá atrapalhar você a entender a ministração da lição. Nós estamos estudando esse trimestre sobre o avivamento, e a lição número 11 vai falar sobre o avivamento e a missão da igreja. O texto óreo dessa lição diz assim: E disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos 16, versículo 15 ao 16. A verdade prática diz assim: nesse tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. A leitura em classe é bem conhecida, está em Marcos capítulo 16, versículo 14 ao versículo 20. Eu convido você, professor, a ler todo o capítulo 16. Nós não leremos aqui para ganharmos tempo no vídeo, mas você deve ler todo o capítulo 16. Pois bem, lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. O que nós veremos nessa lição? Primeiro, nós veremos sobre o avivamento na vida dos discípulos. Quando Jesus morreu, os discípulos ficaram numa situação muito lastimável. Uma situação tão deplorável que eles precisavam de um avivamento. E vamos ver isso nessa lição. Vamos ver também qual que é a principal marca do avivamento na igreja primitiva. E essa marca ela está diretamente relacionada à missão da igreja. Nós veremos também qual que é a missão primária e coletiva da igreja. Primária quer dizer primeira, principal. Coletiva quer dizer que essa missão não é responsabilidade só das lideranças, mas é responsabilidade de todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. Que missão que é essa? Uma vez que nós entendermos que missão primária e coletiva é essa, nós veremos que para que a igreja cumpra essa missão, ela precisa do avivamento. É necessário e importante o avivamento para que a igreja possa cumprir essa missão. E veremos também quais são os impactos e os resultados do avivamento na missão da igreja. Ou seja, o que o avivamento proporciona como impacto resultado no cumprimento da missão da igreja. Isso é muito maravilhoso. E por fim faremos algumas aplicações práticas, como é de costume nós fazemos durante a ministração e também no final de cada tópico. Bem, esses são os assuntos que nós veremos de maneira detalhada nesta lição. Vamos então ao nosso primeiro tópico, onde abordaremos o avivamento após a ressurreição de Jesus. Então, como eu disse, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram numa situação muito deplorável, numa situação em que eles precisavam de um avivamento. E que situação foi essa? Primeiro, quando Jesus morre, os discípulos ficaram profundamente decepcionados. A imagem sugestiva que você está vendo aí é dos dois discípulos a caminho de Emaús. E um deles diz perguntando para o outro: olha, Jesus agora morreu, o que vai ser de nós? O que vai ser de nós agora? Jesus morreu. Então isso mostra para nós a profunda decepção com que os discípulos ficaram após a morte de Jesus. Então, e essa decepção ela foi tão grande que ela deixou os discípulos desorientados, desiludidos e frustrados. Lá no versículo 10 diz que, Marcos capítulo 16, versículo 10, diz que, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando. Então, eles estavam numa situação de tristeza profunda por causa da morte de Jesus, desanimados, precisavam de um renovo espiritual.
precisavam de um avivamento espiritual na vida deles. Os dois discípulos no caminho de Emaús, que é a imagem sugestiva que nós colocamos ali, a incredulidade de Tomé, o retorno deles à pesca, a antiga função deles de pescadores, mostra para nós exatamente isso, que eles estavam desolados e tristes. Essa atitude deles de incredulidade, de retorno à pesca, a atitude ali dos dois discípulos a caminho de Emaús, tudo isso são evidências que mostram para nós que eles estavam desolados, que eles estavam tristes. Você vai ver essas atitudes nas citações que estão aí aparecendo para você. Então, os discípulos eles estavam, após a morte de Jesus, eles estavam como se eles estivessem órfãos, como se eles estivessem abandonados. Então eles estavam tão desanimados que, quando Maria Madalena foi contar para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Tão tristes, decepcionados, frustrados, desiludidos, desorientados que eles estavam. Em Marcos capítulo 16, versículo 9 ao 11, essa citação no slide está incorreta, é Marcos, tá? Não é Mateus, 16, 9 ao 11, diz o seguinte: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes, chorando, o que disse ali acima. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinham sido vistos por ela, não o creram. Então percebam que eles estavam tão tristes, se sentindo tão abandonados, que quando Maria Madalena conta para eles que Jesus tinha ressuscitado, eles não acreditaram. Vejam a situação deles. Eles precisavam realmente de um renovo, precisavam realmente de um avivamento na vida deles. Mesmo porque eles teriam que cumprir uma missão depois que nós veremos. Pois bem, então agora eles precisavam entrar pelo caminho do avivamento. Precisavam entrar num caminho pelo qual eles iriam alcançar o avivamento. Então os discípulos eles precisavam ser avivados. E quando isto vai acontecer? Isto vai acontecer a partir do momento em que Jesus ressuscita e aparece para eles. Quando vamos lá para Lucas, capítulo 24, o versículo 36 ao 41, diz exatamente assim. Lucas 24, 36 ao 41 diz assim: E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo, olha só, não crendo eles ainda, por causa da alegria, e estando maravilhado, disse: Estende aqui alguma coisa para comer? E aí segue o texto como Jesus vai comer para provar que ele estava ressuscitado. Então, esse avivamento na vida dos discípulos vai começar a partir dessa aparição de Jesus para eles. Porque ali, a aparição de Jesus ressuscitado para eles foi um momento em que este avivamento aconteceu de modo gradativo. Por que eu coloquei modo gradativo? Porque você percebe que eles não creram de todo ainda. Porque mesmo Jesus aparecendo vivo para eles ali, eles ainda estavam um pouco desconfiados. Então o avivamento, esse renovo na fé, no ânimo, né, na alegria na vida deles, vai acontecer de forma gradativa. Porque é importante nós observarmos uma coisa. Eles tinham esquecido que Jesus lhe havia falado lá atrás sobre a sua prisão, sobre a sua crucificação, sobre a morte dele, sobre a ressurreição dele, sobre a ascensão dele, sobre o envio dele de outro Consolador, ou seja, tudo aquilo que aconteceu com Jesus, desde a sua prisão até a sua crucificação e morte, os discípulos estavam sabendo o que ia acontecer. Jesus tinha avisado para eles, só que eles tinham o quê? Tinham esquecido. Então, isso é mais uma evidência que eles precisavam urgente de um avivamento. Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 16. Vamos lá para Mateus, capítulo 16,
versículo 20 e o versículo 21. Diz assim, Mateus 16, 20 ao 21. É uma citação que vai nos ajudar a entender melhor isso. Então, mandou aos seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitos anciãos e dos principais do sacerdote e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então eles tinham esquecido disso. É mais uma evidência que nos mostra como a situação deles estava, porque eles esqueceram desse aviso de Jesus. Então é mais uma prova que eles precisavam urgentemente de um avivamento. Então quando Jesus está ali vivo diante deles, para eles que estavam decepcionados, frustrados, desolados, para eles aquilo ali era bom demais para ser verdade. Nós vemos então que eles começaram, nesse momento da aparição de Jesus, eles começaram a sentir emoções conflitantes dentro deles. Conflitantes porque estava ali a mistura da alegria com o espanto, da alegria com a descrença. E qualquer pessoa, uma situação daquela, sentiria algo aparentemente, algo diante de uma situação que parecia impossível. A ressurreição de Jesus parecia impossível. Apesar deles saberem que Jesus havia dito que ia ressuscitar, mas estavam tão frustrados e agora estavam tão alegres com a presença de Jesus que eles experimentaram ali alguns sentimentos conflitantes dentro dos seus corações ali. Mas o que vai acontecer agora a partir dessa aparição de Jesus é que o avivamento vai acontecer na vida dos discípulos. E nós observamos então que quando eles constatam que aquele homem era realmente Jesus ressurreto, Jesus trouxe um novo ânimo para eles. Jesus trouxe uma nova alegria para eles. Jesus trouxe mais vida ali para os seus discípulos. Então, naquele momento em que eles percebem que aquele homem era realmente Jesus, eles deixaram então de ser dominados ali pelos seus sentimentos negativos de frustração, de decepção, de tristeza, de angústia que nós vimos lá atrás. Eles deixaram de ser dominados pela frustração, deixaram de ser dominados pela desolação e se encheram naquele momento ali de alegria e de esperança. Ou seja, o avivamento, o renovo chega para a vida deles ali naquele momento. Então agora, os discípulos renovados, avivados, eles agora vão se sentir prontos para receber uma missão da parte de Jesus. E Jesus vai dar uma missão para aqueles homens a partir daquele momento, porque agora eles estavam em condições de receber essa missão. Jesus havia ressuscitado, Jesus estava com eles e entre eles, e eles agora estavam avivados novamente. E Jesus então vai dar uma missão, uma grande comissão para eles, está em Marcos 16, 15, 18, que é a comissão da pregação do Evangelho. Já lemos que é a nossa leitura bíblica em classe. Então, esta missão, ela seria cumprida, pelo poder do Espírito Santo. Essa missão que Jesus dá para eles agora seria marcada pelas manifestações do poder do Espírito Santo. Eles teriam auxílio e a cooperação de Deus nessa missão. Vejam, eles recebem essa missão depois de serem avivados pela presença de Jesus. Que coisa maravilhosa! Quais são os ensinamentos práticos que nós podemos tirar desse primeiro tópico de análise da situação dos discípulos e o avivamento que eles recebem? Primeira aplicação prática aqui, a situação dos discípulos que nós já vimos aqui, após a morte de Jesus, retrata exatamente a situação de muitas pessoas que por algum motivo ou circunstâncias adversas na vida perderam a esperança, perderam o ânimo, perderam a fé, estão frustradas, decepcionadas, desoladas, se sentindo tristes, abandonadas. Retrata a situação daquelas pessoas que alguma coisa ruim aconteceu. E essas pessoas agora estão prostradas, como os discípulos estavam. Então essas pessoas precisam o quê? Precisam de um renovo. Precisam de um avivamento. O que é avivamento? Trazer vida novamente. Avivamento tem a ver com retorno. Retorno à alegria, retorno do ânimo, da coragem, da fé, da esperança, do ânimo. Então, muitas pessoas estão na mesma situação dos discípulos,
que, por uma perda qualquer, por uma situação qualquer, estão se sentindo desanimados. Precisam de um avivamento espiritual na sua vida. E a segunda coisa que nós podemos tirar de aplicação prática aqui, para cumprir a missão que Jesus deu para os discípulos, que é a mesma missão da igreja de pregar o evangelho, ela só consegue ser realizada através do avivamento espiritual. Então nós observamos que Jesus não deu essa missão para os seus discípulos antes de morrer. Não, ele vai dar essa missão depois da sua ressurreição, quando os discípulos são avivados pela sua presença. Aí sim, os discípulos agora estavam em condições de cumprir essa missão. Então nós aprendemos aqui que o avivamento espiritual, ele é indispensável para cumprir a missão dada por Jesus. E nós vemos isso evidenciado na igreja primitiva, porque quando a igreja primitiva, os irmãos recebem o poder do Espírito Santo lá em Atos capítulo 2, e nós já passamos por uma lição que fala sobre isso. A partir dali, a igreja ela é capacitada para cumprir essa missão. Assim como os discípulos foram capacitados na época de Jesus, após passarem por esse avivamento com a presença de Jesus, a igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, quando é cheia do Espírito Santo, quando recebe o avivamento do poder do Espírito Santo, essa igreja primitiva ela vai cumprir essa missão com poder, com unção, com graça, acompanhada de milagres, de maravilhas, de libertações, até mesmo de ressurreição. As citações aí embaixo aí vai nos mostrar fatos evidentes de que a igreja cumpriu a missão dela, dada por Jesus, com graça, com poder, com unção e com manifestações do Espírito Santo. Então, nesse primeiro tópico, é nós mostrarmos para os nossos alunos que, independente de qualquer situação, quando recebemos um avivamento espiritual, nós somos capacitados para vencer a situação diversa e para cumprir a missão que Jesus colocou em nossas mãos, que é a pregação do Evangelho. Pois bem, agora podemos ir então para o segundo tópico, porque nós já vimos no primeiro tópico que a missão da igreja é o quê? É a pregação do Evangelho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, uma missão que é primária, como vimos na introdução, e uma missão que é coletiva, ou seja, essa não é uma missão restrita a pastores e líderes, mas é uma missão para todo aquele que aceita Jesus como Salvador, de modo coletivo e de modo individual. Então, agora podemos ir para o segundo tópico, quando iremos falar sobre o avivamento na missão da igreja local, ou seja, a necessidade do avivamento na missão da igreja. Que missão? Pregar o Evangelho. Então, primeiramente, vamos ver o avivamento nas missões locais. Missões, lembra, missão é pregação do Evangelho, que envolve evangelismo, evangelização, tudo aquilo que se refere à pregação do Evangelho. Primeiramente, vamos ver, então, a necessidade do avivamento nas missões locais. Então, a igreja avivada pelo Espírito Santo, ela vai apresentar sinais de que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Quando a igreja ela é realmente avivada pelo Espírito Santo, ela tem um modelo de evangelização, que o próprio Jesus já passou para a igreja esse modelo. Então, esse modelo de evangelização, uma igreja que é realmente avivada, é um modelo dinâmico e, ao mesmo tempo, que é externo. Quer dizer o quê? Que nesse modelo de evangelização de uma igreja que é realmente avivada, ela não fica pregando o Evangelho apenas dentro das quatro paredes do templo, não. Porque a ordem de Jesus não é esperar as pessoas virem ouvir o Evangelho. A ordem de Jesus é a igreja sair para fora para pregar o Evangelho. Então, uma igreja realmente avivada, ela não fica dentro de quatro paredes pregando apenas para crentes ou esperando que as pessoas venham a convite de alguém. Não, ela sai para pregar o Evangelho. Existe uma igreja que, antigamente, por questões éticas, não vou dizer o nome, mas ela ensinava que ela não precisava sair para as ruas para pregar
pregar em culto ao ar livre, nas praças, porque o Senhor iria enviar as pessoas para a igreja para ouvir o Evangelho. Quando já está bem claro na Bíblia que Jesus deixou um modelo de evangelização, que é um modelo em que a igreja não fica entre quatro paredes, mas ela sai para pregar o Evangelho. Então, se uma igreja ela é realmente avivada, ela vai ter a preocupação em sair para pregar o Evangelho. Segundo, numa igreja avivada, os dons espirituais estão ativos. E existe um amor pela pregação do Evangelho. E esse amor pela pregação do Evangelho e esse amor pelas almas é notório na vida dessa igreja que é realmente avivada. Então, uma igreja que realmente tem um avivamento espiritual, primeiro, os dons espirituais vão acontecer dentro dela e o amor pela pregação do Evangelho, o amor pelas almas nessa igreja vai ser algo que todos vão ver. A imagem que nós colocamos sugere exatamente uma igreja que adotou esse modelo de evangelização, de sair que Jesus deixou, que é ir ao encontro das almas perdidas. Então, mesmo diante de perseguições, mesmo diante de adversidades, mesmo diante de situações adversas, uma igreja que realmente é avivada, ela jamais deixa de cumprir a sua missão de pregar o Evangelho. E o exemplo que nós usamos aí está em Atos 5, 27 ao 29 ao 42. Vamos ver se a gente consegue ler aqui. Atos capítulo 5 e o versículo 27 ao versículo 42. Vamos lá então. Atos capítulo 5, versículo 27, diz exatamente assim. E trazendo-os o apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Temos aqui Pedro, independente das perseguições, pregando o Evangelho. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então, aqui na época da igreja primitiva, mesmo diante das perseguições, eles não deixavam de fazer as missões locais ali na sua terra. Não deixavam. Eles não estavam ali dispostos a deixar de cumprir a missão de Jesus de pregar o Evangelho. Então, para que haja um avivamento na igreja, ou melhor, para que a igreja possa cumprir as suas missões locais de pregação do Evangelho na sua localidade, ela precisa de um avivamento. E ela, sendo uma igreja avivada, ela vai realmente sair para pregar o Evangelho, mesmo diante de qualquer perseguição ou situação adversas. Depois vamos ver a importância e a necessidade do avivamento nas missões regionais. Então vamos ver também que uma igreja avivada, ela vai cumprir a missão regional de pregar o Evangelho. O que são missões regionais? Primeiro temos que entender que missões locais é a pregação, é todo ato relacionado à pregação do Evangelho na sua localidade. Agora, missões regionais já são aquelas realizadas em locais mais distantes do centro da sua ação inicial. Ou seja, você deixa de realizar evangelização apenas ali no seu local e sai um pouco mais distante ali para pregar o Evangelho, como municípios. O que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto de Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Judéia e Samaria seria exatamente essas missões regionais, que seriam os municípios, as cidades do interior. Essas são as nossas Judéia e Samaria. E foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Saíram pregando localmente e saíram também pregando regionalmente. Então a igreja, ela nasceu em Jerusalém, e os membros dessa igreja que eram líderes avivados pelo Espírito Santo, o que eles vão fazer? Eles vão se estruturar exatamente para dar continuidade à grande comissão dada por Jesus. E aí vamos ver que, a partir disso, os apóstolos e a igreja entenderam que o trabalho de evangelização não deveria ser apenas local, mas deveria também fora dos seus limites. A imagem que você vê aí
de uma seta passando por cima de um muro, exatamente porque essa era a ideia, o modelo de evangelização de Jesus. Uma evangelização que não se restringe ao local, mas que passa por cima de qualquer limite, qualquer obstáculo, de qualquer situação adversa, para que essa missão não seja apenas local, mas que seja também uma missão regional. Então nós aprendemos aqui que para que essas missões regionais aconteçam, a igreja também precisa do verdadeiro avivamento. Por quê? Porque se não tiver o verdadeiro avivamento, primeiro que ela vai ser uma igreja em que vai adotar um modelo de evangelização interna. Vai ficar presa em quatro paredes, não vai sair. Segundo, se ela não for uma igreja realmente avivada, mesmo que saia para pregar o evangelho, diante de um obstáculo qualquer, que aqui é representado por esse muro, diante de um obstáculo qualquer, diante de uma perseguição, diante de uma situação adversa, ela vai parar, não vai continuar, ela vai ficar no seu ambiente local. Mas quando é uma igreja realmente avivada, ela faz uma evangelização local, mas também faz uma evangelização regional, passando por cima de todo e qualquer obstáculo. E qual é a situação das missões regionais atualmente no Brasil? Porque a missão local as igrejas fazem, que elas fazem culto na praça do seu bairro, fazem um evangelismo no seu bairro, né, na sua cidade, mas e regionalmente, que é um pouco mais além da sua localidade? Como está a situação das missões regionais atualmente no Brasil? Vamos ver que as igrejas no Brasil, elas gozam de liberdade constitucional para pregar o evangelho, para expressar sua fé. E uma liberdade para pregar o evangelho em todos os lugares do nosso país, em qualquer lugar. As igrejas hoje gozam de liberdade concedida pela Constituição para proclamar a sua fé e para pregar o evangelho. Então não há desculpa para a igreja não cumprir o seu papel de pregar o evangelho nas missões regionais. Então, isso nos traz a seguinte situação, que enquanto o Brasil tem essa liberdade constitucional de pregar o evangelho, de cumprir essa missão que Jesus deu para ela, existem países que não têm essa liberdade. Países como a China, Coreia do Norte, países do Oriente Médio e outros países mais que existem por aí, em que não existe essa liberdade. E quando o evangelho consegue ser pregado nesses países, ele é pregado só debaixo de perseguições. Então a imagem que você está vendo desse bonequinho com alto-falante na mão retrata exatamente isso, a liberdade que a igreja tem de pregar o evangelho regionalmente em todos os lugares do país, em detrimento de outros países que não têm essa mesma liberdade. Então, nos dias de hoje, o que nós esperamos? Diante dessa situação, nós esperamos que Deus venha despertar cada vez mais as igrejas locais para que elas possam evangelizar, não apenas localmente, mas também regionalmente, e assim cumprir essa grande comissão dada por Jesus antes que as portas se fechem no nosso país. Antes que cheguem proibições ou limitações para a pregação do evangelho em nosso país. Então esperamos que Deus desperte as igrejas para que possam cumprir cada vez mais essa missão. E esse despertamento vai vir a partir de um avivamento. Por isso que é importante o avivamento na missão da igreja local. Então, que essa missão que a igreja hoje cumpre, muitas igrejas cumprem essa missão da pregação regional do evangelho, da pregação local, que isso continue acontecendo, sem que seja necessário haver perseguições na igreja, para que a igreja possa, através das perseguições, despertar para pregar o evangelho, para que aqueles que estão dormindo não sejam despertados pela perseguição, não. Que tudo continue acontecendo, que a pregação do evangelho continue acontecendo, sem que isso seja necessário. Agora, se Deus ver que a igreja precisa de passar por perseguição, que a igreja precisa de passar por diversidades para que ela possa ser despertada juntamente com aqueles que estão dormindo para a obra de Deus, para que possam ser despertados, para que a missão seja cumprida, isso vai acontecer. Então, nós observamos
que a situação das missões regionais atualmente no Brasil é de liberdade de pregação do Evangelho, mas alguns continuam dormindo, alguns ainda continuam apáticos, alguns ainda continuam parados. Então é preciso que a igreja ela seja avivada, e uma igreja realmente avivada, ela não perde a oportunidade de cumprir a grande comissão dada por Jesus. Então, quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse segundo tópico sobre o avivamento na missão da igreja local? Qual que é a missão da igreja local? Fazer missões locais, fazer missões regionais. E nós só conseguiríamos fazer isso com eficiência, com eficácia, digo, se nós formos realmente avivados. Bem, primeira lição, aplicação prática. A força da igreja local no cumprimento da sua nobre missão de pregar o evangelho, tanto de modo local como regional, bem como a sua vivência, de fé e comunhão diária entre os irmãos, está onde? Está no verdadeiro avivamento. Quando a igreja ela é verdadeiramente avivada, ela tem uma força para cumprir a sua missão. Ela tem uma capacitação para cumprir a sua missão, vencendo todo e qualquer obstáculo. E ainda ela tem uma convivência de fé e comunhão diária, baseada no fruto do Espírito, e que vai operar no meio da igreja. É assim que acontecia na igreja primitiva, quando a igreja cumpre a sua missão local e cumpre também a sua missão regional. Outra coisa que nós aprendemos é que o combustível para que a igreja e o crente cumpra a sua missão de pregar o evangelho sempre será o quê? Sempre será o verdadeiro avivamento, e não as formações teológicas acadêmicas. O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer aqui é que não estou aqui menosprezando curso teológico, não. O curso teológico vai te ajudar, te dar conhecimento, estratégias, técnicas e o conhecimento necessário para você poder cumprir a sua missão. Mas sem o verdadeiro avivamento, isso não tem sucesso. Sem o verdadeiro avivamento, isso será apenas conhecimento. Mas o conhecimento associado ao verdadeiro avivamento vai ser o combustível para que a igreja possa cumprir a sua missão. Entre um crente cheio do Espírito Santo, avivado, e um crente cheio de conhecimento sem o avivamento, pode ter certeza que mais sucesso terá aquele que é marcado pelo verdadeiro avivamento. Veja a situação de Pedro. Veja a situação de Paulo. Paulo era um homem conhecedor, mas era um homem avivado. Pedro não tinha tanto conhecimento de letra. Pedro era um pescador, mas Pedro era um homem avivado. Então, a grande diferença no cumprimento da missão da igreja é o quê? É o verdadeiro avivamento. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico. No terceiro tópico, nós vamos ver o avivamento e as missões transculturais. Então, estamos vendo a necessidade do avivamento para que a igreja possa cumprir a sua missão de pregar o evangelho. Seja na missão local, na missão regional e agora na missão transcultural. Missão transcultural é ir além de Jerusalém. Então, vamos ver que dentro dessa missão de pregar o evangelho, e agora, abordando o aspecto da missão transcultural, a primeira igreja missionária vai ser a igreja de Antioquia. Então, quando você lê o livro de Atos, você percebe que a igreja de Antioquia ela já realizava a missão local, as missões urbanas e regionais, a missão transcultural, e muitas pessoas se convertiam a Cristo como Salvador e Senhor. Então, nós observamos claramente que havia uma preocupação da igreja de Antioquia no cumprir a missão dada por Jesus. Eles cumpriam na risca essa missão dada por Jesus, tanto de maneira no aspecto local, como no aspecto regional, como também no aspecto transcultural. Então,
nós observamos que a igreja de Antioquia, dentro desta postura de cumprir na risca a missão de Jesus, ela vai ser a primeira igreja a fazer também missão transcultural. Ela é a primeira igreja a fazer missão local, é a primeira igreja a fazer missão regional e é a primeira igreja a fazer também uma missão transcultural. O que é uma missão transcultural? A imagem já sugere para você o conceito de missão transcultural. Missões transculturais é o envio de missionários para pregar o evangelho entre povos de outras culturas, quer dentro da sua própria nação ou em outros países. Quer dizer, a missão transcultural não é apenas enviar missionário para outros países, não. A missão transcultural, o nome diz que vai além da cultura, acima da cultura. A missão transcultural quer dizer enviar missionários para pregar o evangelho para povos de outras culturas, que podem estar dentro do seu próprio país ou que podem estar em outro país. E foi exatamente isso que fez a igreja de Antioquia. Em Atos, no capítulo 11 e o versículo 19 e 21, vamos ver aqui uma missão transcultural da igreja. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa da Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando ninguém a palavra senão somente os judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre, de Cirene, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, anunciando o seu Jesus. E a mão do Senhor era com eles. No capítulo 13, versículo 1 ao 4, vai estar mais claro ainda. Na igreja em que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu, Manaém, que fora criado com Herodes e o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre as mãos, o despediram. Assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia, Dalina e Garabé e foram fazer uma viagem missionária, transcultural. Então, para que a igreja ela exerça a sua missão de pregar o evangelho numa missão transcultural, ela precisa também do verdadeiro avivamento. Então, e esse verdadeiro avivamento vai dar condição à igreja de cumprir a sua missão. Então, quando Paulo e Barnabé são enviados pela igreja de Antioquia, a primeira igreja missionária, a enviar missionários para outros países ou para culturas diferentes, já dissemos que a missão transcultural não necessariamente é em outro país, pode ser dentro do seu próprio país. Por exemplo, quando é enviado missionário para pregar para índios no Brasil, é uma missão transcultural. Por quê? Porque índios é uma outra cultura. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer uma grande evangelização na região da Europa. Então, foi através de Paulo que a Europa pré-cristã ela se tornou um continente cristão. O que isso quer dizer? Quer dizer que Paulo pregou o evangelho para a Europa daquela época. E além de Paulo também, ao longo da história, Deus vai levantar homens cheios do Espírito Santo, avivados, exatamente para evangelizar o continente europeu. E a partir da Europa, o evangelho vai se espalhar por todo o mundo. Então, olha só como essa evangelização transcultural ela vai transpor barreiras, vai transpor limites, vai transpor fronteiras até se espalhar para o mundo inteiro. E através da vida de Paulo, a Europa será evangelizada. Só que, com o passar dos anos, vai ter uma decadência espiritual da Europa. Essa mesma Europa que começou a ser evangelizada por Paulo lá na época da igreja primitiva. E ao longo dos séculos, homens sendo levantados por Deus, avivados para continuar aquela missão. A Europa é evangelizada, mas por se acomodarem, por deixarem de buscar o avivamento espiritual, os crentes na Europa permitiram que a Europa se tornasse uma terra pós-cristã. A imagem que você vê é de alguém apagando uma chama de fogo. E debaixo dessa chama de fogo está escrito Europa. O que eu quero dizer com essa imagem? Eu quero dizer que é exatamente isso que fizeram. Muitos, com seu comportamento, com as suas atitudes, com a sua posição de estarem acomodados espiritualmente, apagaram aquele fogo do avivamento que havia acontecido na Europa.
E a Europa se tornou um dos lugares mais carentes do Evangelho de Cristo no mundo. Hoje, quando você vai na Europa, você não tem tantas igrejas como tinha antigamente, muitas pessoas nem frequentam igrejas, enfim, a Europa tornou-se um lugar frio, sem aquele fervor, sem aquele fogo do Espírito Santo que nasceu na Europa, a partir do apóstolo Paulo, na primeira imagem sugestiva, passando por vários outros homens. Agora, a Europa entrou numa decadência espiritual por causa da postura de muitos que, ao invés de serem incendiários no aspecto de serem pessoas cheias do Espírito Santo, acender o fogo do Espírito, manter o fogo do Espírito aceso, agiram com seu comportamento, com as suas atitudes, agiram como bombeiros e acabaram apagando aquele fervor espiritual que havia na Europa. Então, é preciso haver o quê? Um clamor pelo avivamento espiritual. Um clamor pelo avivamento espiritual nas missões locais da igreja, um clamor pelo avivamento espiritual na missão regional da igreja e um clamor pelo avivamento espiritual na missão transcultural da igreja. Então, as missões transculturais, elas são atividades que elas cumprem a última etapa da comissão dada por Jesus à igreja. Lá em Atos 1:8 diz o seguinte, olha, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, local, como Samaria e Judeia, regional, e até os confins da terra, transcultural. Então, as missões transculturais é a última etapa da missão da igreja, que é a pregação do Evangelho. Agora, esse objetivo de alcançar outras culturas, seja dentro do próprio país ou fora do país, esse objetivo só pode ser alcançado se houver um verdadeiro avivamento espiritual na igreja. E um avivamento espiritual que comece pelos líderes. Esse avivamento tem que começar pelo altar. O saudoso pastor Anselmo Silvestre cantava um corinho dizendo que tem que começar pelo altar. E esse avivamento espiritual tem que começar pelo altar, para que a liderança seja envolvida com o entendimento da importância que é a igreja cumprir a sua missão aqui na terra. Por isso que Abacuque 3:2 é uma oração de um clamor pelo avivamento. E esse clamor pelo avivamento é um clamor que você não precisa esperar que esse avivamento venha para a igreja como um todo. Mas como eu venho dizendo, cada um de nós individualmente podemos clamar pelo avivamento em nossas vidas, porque a partir do avivamento em nossas vidas, Deus pode trazer o avivamento coletivo. Foi assim ao longo da história de todos os avivamentos. Sempre começou por uma pessoa. Que nós clamemos por avivamento também na Europa, para que Deus levante alguém na Europa, para que a Europa possa ter acesa novamente aquela chama do Espírito, que por causa da atitude de muitos cristãos, servos de Deus e líderes, aquela chama foi apagada. Uma aplicação prática nós podemos tirar desse último tópico aqui, é que tanto missões locais, missões regionais, missões transculturais só terão resultado eficazes se forem marcados pelo verdadeiro avivamento. Quando fala-se marcado pelo verdadeiro avivamento, implica dizer que sem a presença e o poder do Espírito Santo, nenhum aspecto das missões elas irão trazer resultados. Então, para que realmente tenha resultados, é preciso que seja marcado pelo verdadeiro avivamento. Aí, finda-se o tema da lição, o avivamento e a missão da igreja. Qual é a relação do avivamento e a missão da igreja? Todas as relações possíveis, porque sem o verdadeiro avivamento, a igreja poderá até cumprir a sua missão, mas vai cumprir a sua missão sem o auxílio e sem o poder do Espírito Santo. E nós só somos vencedores quando nós temos o auxílio, a manifestação e o poder do Espírito Santo, que causa impactos e traz resultados para que realmente a missão da igreja seja cumprida com poder e com graça. Qual que é a conclusão que nós chegamos dessa lição? Nós podemos ver que a igreja
e o cristão verdadeiramente avivado, primeiro, demonstra um compromisso com Deus, com a missão dada por Jesus à sua igreja. Então, toda igreja e todo cristão que é verdadeiramente avivado, ele tem compromisso com Deus. Compromisso com Deus implica em santificação, implica numa vida de santidade, tudo que se refere ao aspecto espiritual. E uma igreja e um cristão verdadeiramente avivado também tem compromisso com a missão dada por Jesus à sua igreja. Ele não fica esperando o pastor pregar, o evangelista pregar, o presbítero pregar, o diácono pregar, o líder pregar. Não. Ele entende que a missão é para ele, porque essa missão é coletiva, então ele tem compromisso, independente de qualquer situação, independente de ter o título ministerial ou não. Ele tem um compromisso com essa missão dada por Jesus à sua igreja. Segundo, a igreja e o cristão verdadeiramente avivado, tem amor pela obra de Deus e cooperam. E se cooperam, quer dizer, se você não pode ir, você pode contribuir financeiramente. Se você não pode ir e não pode contribuir financeiramente, você pode orar. Isso é cooperar. Então, a igreja realmente avivada e o crente realmente avivado, ele tem amor pela obra de Deus e coopera com a evangelização local, regional e transcultural. Na mais simples das hipóteses, se ele não pode contribuir, se ele não pode ir, ele pode orar. Isso aí ele pode fazer. Então, se ele é realmente avivado, ele entende a importância que tem a missão local, regional e transcultural. E por último, a igreja e o cristão verdadeiramente avivado tem fervor na busca pelas almas perdidas. Ele tem amor e fervor na busca pelas almas perdidas. Ele não fica acomodado pensando, bom, eu já estou salvo, eu já estou bem, o resto que se dane. Não, ele não pensa assim. Ele tem o fervor na busca pelas almas perdidas, como grandes homens de Deus ao longo da história tiveram. Teve um dos heróis da fé. Eu te recomendo a você ler o livro Heróis da Fé. E um deles, que não me lembro, disse, Senhor, dá-me a Europa, ou dá-me um país qualquer, que ele disse lá, senão eu morro. Tanto fervor que ele tinha pelas almas perdidas. Pois bem, meus queridos, assim chegamos ao final dessa lição sobre a igreja, o avivamento e a missão da igreja. E nós entendemos aqui, de tudo isso que nós vimos aqui, o fato é que nós podemos resumir essa lição numa única frase. Sem o verdadeiro avivamento, nem a igreja coletivamente e nem o crente individualmente, ele conseguirá cumprir a missão dada por Jesus de maneira eficaz, com resultados impactantes de salvação sobre a vida das pessoas. Que Deus abençoe a cada um. Assim chegamos ao final de mais uma lição. A próxima imagem que você vê é o nosso contato. Lembrando aos irmãos que nós não atuamos apenas na área de escola bíblica dominical, mas em todas essas áreas que você está vendo aí, nós atuamos. Estamos abertos a convite para podermos ministrar na sua igreja. No dia 15 e 16 de abril, nós estaremos ministrando na cidade de Mutum, Minas Gerais, ali, com meu amigo pastor Marcos Fernandes. No dia 22 e 23 de abril, nós estaremos ministrando em Cariacica, no Espírito Santo. Estarei postando no grupo de WhatsApp, onde nós estaremos. Então, estamos abertos aí ao seu convite. Em Cariacica, estaremos ministrando um seminário para obreiros, para professores da escola dominical, para cooperadores e para a igreja em geral. Serão 2 dias em que nós iremos ali aprender mais da palavra de Deus. Se você quer que ministremos a sua igreja, estou aí à sua disposição. Também no link desse vídeo estará, ou melhor, na descrição desse vídeo, estará um link, convite para você entrar no nosso grupo de WhatsApp, pelo qual eu envio o material em PDF, slides, o material que eu uso aqui na ministração da lição, eu envio para os irmãos do grupo WhatsApp. Lá na descrição vai estar o link convite, você pode entrar por esse link. E ao entrar, você, por favor, me chame no privado e me mande o seu nome de onde você é para que eu possa registrar no grupo. Que Deus abençoe sua vida, que nós tenhamos uma excelente escola dominical nesse domingo e lembre-se da nossa frase final. Se o seu chamado é ensinar, então
que haja dedicação ao ensino. Que Deus abençoe sua vida e até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus Cristo.